fazer se eu descobrir que o meu sócio está roubando a sociedade? Então vamos lá, vamos colocar alguns pingos nos is primeira coisa. Isso é o tipo de preocupação mais comum em sociedades contratuais, do tipo sociedade limitada, sociedade simples. Não é tão comum de acontecer em sociedades anônimas, mas acontece também. Então, o que normalmente acontece? Nesse tipo de sociedade, o sócio é também o administrador da sociedade. E quando ele também é o administrador da sociedade, ele passa a ter acesso ao caixa da sociedade, é ele que contrata e paga e faz movimentações bancárias da sociedade. Ah, Rick, mas toda empresa é assim? Não. Só você pensar o seguinte, você pode ser acionista da Petrobras e nunca ver um centavo do que está acontecendo lá dentro da sociedade. São papéis diferentes. Uma coisa é você ser sócio, outra coisa é você ser administrador. Então, essa pergunta eu posso até ampliar. O que fazer, quando eu descubro que o administrador da sociedade, seja ele sócio ou não, está roubando a sociedade, ou seja, desviando recursos da sociedade? Pois muito bem, a primeira coisa é saber como identificar isso, Então você tem que ter programa. Se você não tiver isso, não é obrigatório, mas vai se dificultar bastante a atuação do advogado para poder não apenas identificar o que está acontecendo e provar isso judicialmente. Então você tem que ter bons critérios de governança corporativa implementados dentro da sua sociedade. Definição de alçada do que o administrador pode ou não pode fazer, situações em que o administrador vai precisar da assinatura de um sócio junto com ele, se tiver mais de um administrador, 2 assinaturas de administradores, entre outras questões. Se vocês dois são sócio-administradores, talvez você seja responsável por uma área da sociedade, o seu sócio seja responsável por outra área, talvez você seja responsável pela matriz, ele pela filial, seja como for. É importante saber segregar as responsabilidades para você poder identificar se aquele ato estava dentro da esfera de competência de quem. Dessa maneira você vai poder exigir contas daquele ato e assim poder demonstrar judicialmente, se necessário, que está havendo algum tipo de desvio. Se você assistiu o vídeo até aqui, antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, marcar no sininho, porque isso vai aumentar o meu engajamento e eu vou continuar produzindo vídeos de qualidade. Segunda coisa, identificar quais são as formas mais usuais de fraude praticada numa sociedade. A basilar é utilizar o dinheiro da sociedade para despesas pessoais. Algumas vezes o sócio, o administrador, ele vai ser mais descarado e vai pagar conta do condomínio, boleto do filho, entre umas coisas que são facilmente identificados como despesas pessoais e não da sociedade. Outras vezes, esse tipo de despesa vai ser um pouquinho mais disfarçado. Um almoço, uma gasolina a título de reembolso, um pagamento de uma despesa adicional de uma viagem de negócios. Essas são um pouquinho mais difíceis de identificar. É mais fácil você demonstrar que foram feitas de forma contrária à política de governança da empresa do que você identificar que aquilo ali foi para uso exclusivo do sócio e não para aquela missão, para aquele objetivo da empresa que ele estava ali desenvolvendo. Pensa comigo, não é tão incomum assim a sociedade custear restaurantes, almoços com potenciais clientes. Agora, o que foi dentro do combinado, aquela despesa que foi dentro do combinado, e o que foi uma extrapolação que aquele administrador, aquele sócio que estava com o acesso à conta naquele momento fez? Será que necessariamente uma conta de R$500, R$1.000 para um almoço de um potencial cliente é abusivo ou não? Perceba como isso é de fato complicado de você mensurar. Por isso é muito importante você ter essas políticas bem definidas antes, para você não ter que demonstrar que foi desvio de finalidade, mas que foi contrário às regras da sociedade. Outra forma muito comum de você desviar recursos da sociedade, aproveitar que você tem acesso a um recurso financeiro, tira aquele recurso financeiro temporariamente da conta da sociedade, aplica no fundo de investimento ou em qualquer coisa que vai ter uma rentabilidade rápida, num volume de dinheiro considerável, e antes do sócio perceber o que aconteceu, devolver aquele recurso em caixa, porque se tinha R$1 milhão lá, voltou a ter R$1 milhão, ninguém percebe. Entretanto, esse R$1 milhão ficou aplicado em separado, rendendo juros que ficou para o sócio, que está praticando aquele ilícito, enquanto ele devolve aquele dinheiro. Aquele dinheiro não é dele, aquele dinheiro é da sociedade. Deveria ter sido aplicado na sociedade, mas ele fez esse desvio. Seja como for, uma vez identificado que houve desvio de recurso financeiro, vem a terceira etapa. Você primeiro, se ele é um administrador, destituí-lo imediatamente, se você é uma sociedade de apenas 2 sócios, convocar uma reunião. Para esse fim você vai ter um pouco mais de dificuldade, talvez, muito provavelmente você vai ter que tratar disso judicialmente ou arbitralmente, preferencialmente. Mas se você tiver mais sócios, é mais fácil,
porque aí você consegue ter uma robustez maior para poder manter o afastamento desse administrador extrajudicialmente. Afastado o administrador extrajudicialmente, você pode optar por ajuizar uma ação de indenização contra ele, e se ele for sócio também, você também pode combinar com isso, iniciar um procedimento de exclusão. Se for uma sociedade simples, você vai ter que trabalhar com essa exclusão judicialmente. Se for uma sociedade, sociedade limitada, você pode trabalhar com a exclusão extrajudicial, se houver previsão para isso no seu contrato social. Seja como for, tudo isso vai ser muito mais facilitado se as políticas, as regras de destinação dos recursos da sociedade estiverem pré-definidos, bem definidos no contrato social, no regimento interno ou no acordo de sócio. Além disso, se você tiver implementado dentro da sua sociedade políticas de governança corporativa muito bem definidas, segregando quem ordena o pagamento de quem realiza o pagamento e de quem fiscaliza se aquele pagamento foi feito da maneira correta. Uma prática não muito boa, mas extremamente comum, é colocar todos os sócios como também administradores da sociedade. Isso, apesar de parecer que vai dar mais controle para você, na verdade vai dificultar você poder exigir essas contas do seu sócio que potencialmente está fazendo aquela prática lesiva, porque nós temos uma jurisprudência muito abrangente já nesse sentido, de que quem faz parte da administração não pode exigir contas do outro administrador, a não ser que esteja muito claro o que é gestão só sua e o que é gestão só dele. É isso, pessoal. Essas são dicas do que você pode fazer se você estiver desconfiado ou já tiver comprovado que o sócio está desviando recursos da sociedade. Curtiu? Deixa o seu comentário aqui, se inscreva no canal para eu continuar produzindo conteúdo para vocês. Um abração, tchau, tchau.